Então, como forçar a eliminar gorduras de forma muito mais rápida? Em primeiro lugar, eu vou comentar sobre dois equilíbrios hormonais importantes para isso. Então, o que é um funcionamento ótimo da tireoide para a perda de peso? O TSH, que é o hormônio tireoestimulante, produzido na hipófise, deve estar no valor de 0,5 a 2, o T4 livre de 1,3 a 1,8 nanogramas por decilitro, e o T3 livre, ele tem que estar, o ótimo do T3 livre, de 2,5 a 3,4 nanogramas por decilitro. Mas você pode também fazer uma autoavaliação da função da tireoide na sua própria casa. Para isso, você precisa apenas de um termômetro de mercúrio. E como você vai fazer isso? É muito fácil. De manhã, você verifica a temperatura axilar até no máximo 10 minutos que você acorda. E ainda na cama, quando você está na cama, durante 5 dias consecutivos. Você vai somar essas 5 verificações e dividir por 5. Se essa média for menor que 36,5 graus, tem um diagnóstico de provável hipotireoidismo. Então você necessita de uma investigação adicional e tratamento. Um outro distúrbio que dificulta muito a perda de peso e é muito frequente é a dominância estrogênica. Então, como eu disse, a dominância estrogênica é uma causa muito frequente do ganho de peso em mulheres e também do terrível efeito sanfona, tão frequente nas dietas da moda. Isso acontece muito nas jovens que tomam anticoncepcionais e também com o avançar da idade, que geralmente vai havendo uma diminuição progressiva da progesterona de uma maneira muito mais rápida do que a queda do estradiol. E com isso vem a dominância estrogênica. Esse aumento do estradiol em homens também está relacionado ao ganho de peso, em homens também. No final do vídeo, eu vou comentar sobre alimentos que melhoram essa dominância estrogênica e fazem com que a queima de gordura seja muito mais rápida. Então, 3 coisas que vão te fazer queimar calorias e reduzir gordura de uma maneira muito mais rápida. Eu digo assim, a maneira inteligente. Então, primeiro, fazer o equilíbrio desses hormônios que eu comentei. Segundo, usando uma dieta que diminua o nível de insulina e ajude a equilibrar esses hormônios. No final do vídeo, eu vou dar um exemplo de um cardápio alimentar de uma dieta perfeita para isso e que, além disso, também traga saúde e previna várias doenças. A terceira coisa, fazer uma atividade física em que a queima calórica permaneça até 2 dias depois da realização do exercício. Um exercício que seja de curta duração, que seja fácil, máximo de 15 minutos e de uma frequência de no máximo 3 vezes por semana. Então, vou ensinar agora para vocês um exemplo simples de cardápio de uma dieta perfeita para a perda rápida de peso de uma maneira saudável e que previna doenças. No café da manhã, que é a primeira refeição principal, nós temos que ter todos os nutrientes específicos para uma boa saúde. Então, o carboidrato é importante também. O que você vai usar? 1-2 fatias de torrada integral, ou ainda 1-2 fatias de pão integral, ou uma fruta. Se puder, também use 1 ou 2 limões espremidos. Existe uma substância no limão, que é o D-limoneno, que ajuda a diminuir a dominância estrogênica. Você tem que usar também, no café da manhã, uma boa fonte de gordura. Então você pode intercalar. Meio abacate pequeno, um adoçante stevia, por exemplo, 1 colher de chá de azeite extra virgem, que tem inúmeras funções, que pode ser colocada na torrada. Tem inúmeras funções na prevenção de doenças e também melhora do HDL colesterol. A proteína, que você pode usar um iogurte adoçado com stevia, um ovo de manhã, porque além de ter a clara do ovo, você tem a boa gordura também da gema do ovo, ou um queijo Minas, ou ainda um tofu, que é aquele queijo de soja. São todas fontes de proteínas que você tem que ter no café da manhã, porque é muito importante você ter todos os nutrientes no café da manhã. No café da manhã ainda, é importante que vocês tenham uma fonte de fibras, mas eu coloquei para vocês nesse cardápio 2 fontes de fibras importantes, mas tem uma característica a mais em relação a essas 2 fontes de fibras. É que esses 2 grãos, eles são muito importantes no controle daquela dominância estrogênica que eu comentei agora há pouco. Então, além de ter as fibras necessárias,
eles têm também as lignanas, que são substâncias importantes para fazer o controle da dominância estrogênica. Então, esses grãos ajudam a diminuir o peso também, por causa dessa diminuição da dominância. E também com essas fibras, que tem uma quantidade importante de fibras, eles têm, por exemplo, a chia tem 75% de fibras insolúveis e 25% de solúveis. E tem também o chia, por exemplo, o ácido linolênico, que é um ômega 3 de cadeia curta ainda, mas que vai se transformar no ômega 3 de cadeia longa no nosso organismo. E o gergelim, que é a outra fonte que eu indico, ele tem, além das fibras, ele tem uma característica muito importante, que é essa relação da dominância estrogênica, como a chia, mas tem uma outra característica muito importante. Esses dois, eles são ricos em cálcio, e o cálcio é muito importante na redução do peso, como eu já coloquei em tema anterior. O cálcio ajuda na perda de peso, e é também muito importante para a parte óssea, é lógico. Então eu sempre prefiro não repor cálcio com comprimidos ou muitas vezes com leite. Eu prefiro em relação ao gergelim, principalmente o gergelim tem uma alta quantidade de cálcio, e também a chia, os dois se complementam. Então que vocês usem também de manhã uma colher de cada desses dois. Eles podem ser colocados na fruta, em qualquer coisa pode ser colocado, porque é de fácil deglutição. Eles podem ser misturados em qualquer coisa, até em água, qualquer coisa. Não precisa bater em liquidificador, tá? Então, sobre as fibras, eu queria comentar isso aí. Então, no café da manhã, vocês têm que ter, como eu disse, o carboidrato, tem que ter. É importante que tenha todos os nutrientes. Isso é uma dieta saudável. Mas essa dieta, como eu disse, é uma dieta, um cardápio que eu estou colocando para vocês, é um cardápio que não aumente a quantidade de insulina. E esse é o cardápio ideal para perder peso e evitar doenças. Você não aumentando a insulina, você não deposita gordura. É extremamente importante usar da maneira que eu estou colocando, não fugir disso aí. Isso é apenas um exemplo de um cardápio. Isso pode ter, lógico, uma série de variações. Então, no café da manhã é isso que eu falei. Você usa, então, o bom carboidrato, você use uma fonte de proteína, uma fonte de gordura, como eu disse, o azeite de oliva é excelente, ou mesmo o abacate. Então, essas fontes de gordura, e você pode usar, pode não, é importantíssimo você usar essas fontes, essas fibras, fontes de lignanas, que ajudam a reduzir a dominância estrogênica. Então, esse é o café da manhã. Então, após o café da manhã, eu gosto de colocar o seguinte, nós temos que ter pelo menos 5 refeições diárias. Então, eu divido da seguinte maneira: o café da manhã, um lanche da manhã, que eu vou comentar já já, o almoço propriamente dito, que é uma refeição principal, assim como o café da manhã, o lanche da tarde e o jantar, que é a terceira refeição principal. Então, eu vou colocar para vocês agora que o lanche da manhã. Então, eu coloquei o café da manhã. O lanche da manhã, o que é importante? Já existem muitos estudos em relação às oleaginosas. O que são oleaginosas? São as amêndoas, em geral. Nozes, castanha do Pará, amêndoas propriamente dita, tudo isso são macadâmia, tudo isso são oleaginosas. E tem estudos na literatura comprovando que o uso dessas oleaginosas trazem benefícios para a saúde e prevenção de certos tipos de câncer e diminuição até da mortalidade. Então eu coloco isso aí porque, no exemplo que eu coloco, a castanha do Pará, por exemplo, a castanha do Pará ajuda muito na função tiroidiana, por causa do selênio. O selênio é muito importante para a função tiroidiana. Então eles têm também magnésio, que é uma coisa importantíssima para a nossa saúde. O magnésio ele entra em muitas reações enzimáticas no nosso corpo, é muito importante o magnésio. Então, no lanche da manhã, eu gosto que você, tanto no lanche da manhã quanto no lanche da tarde, que eu vou comentar, que vocês tenham essas oleaginosas. Então, eu falo para colocar 2 nozes, por exemplo, uma castanha do Pará, 2 amêndoas. Não tem necessidade de usar mais que 3 castanhas do Pará por dia, porque 2 castanhas ou 3 2 castanhas do Pará ou 3 no máximo, elas já têm a quantidade de selênio necessário para ajudar a otimizar a função tiroidiana, da formação dos hormônios. Então, 2 nozes no lanche da manhã, 2 amêndoas, castanha de caju
e a castanha do Pará, é importante. E nesse lanche da manhã, eu gosto que use também um tipo de fruta. No máximo 2 tipos, mas um tipo de fruta. Então, esse é o lanche da manhã. Tá? Então, eu falei o café da manhã, esse é o lanche. É uma refeição intermediária. Agora, nós vamos falar sobre o almoço. Então, no almoço, que é a segunda refeição principal, eu gosto que se use o arroz integral com feijão, mas pode ser usado também o branco, o arroz branco, mas sempre com feijão, porque o feijão diminui o índice glicêmico do arroz. Uma salada temperada com gengibre ralado, que é um termogênico que eu vou falar daqui a pouco, e azeite de oliva extra virgem. Usar diariamente uma das brássicas que eu vou comentar e uma fonte de prebiótico que eu também vou comentar mais no final. A fonte de proteína pode ser variada: ovo, queijo, peixe, carne bovina magra, peito de frango, soja. São boas fontes de proteína. E repetir a chia ou gergelim em uma colher de sopa cheia junto com a refeição. E após a refeição, vamos usar... Eu prefiro que a pessoa use um chá verde. Por que o chá verde? Porque o chá verde, eu já coloquei também no blog, que o chá verde tem estudos comprovando o emagrecimento com chá verde. Além de tudo, é um termogênico. Então, se você puder usar o chá verde morno após a refeição, ou um chá de gengibre após a refeição, porque o gengibre também é termogênico, é muito importante para que tenha essa queima mais acelerada de calorias. Então, por que morno? Porque tem que acompanhar a temperatura da alimentação. Porque nós gastamos uma certa quantidade de calorias. Quando você usa uma coisa quente ou uma coisa gelada, vocês gastam uma certa quantidade de calorias para que o organismo acerte a temperatura para que ocorra a absorção das fontes, das coisas, dos alimentos. Então, sempre acompanhar na refeição a temperatura da refeição. Então eu falo chá verde morno, não gelado, tá? Chá de gengibre morno, não gelado. É importante que vocês usem, sim, por exemplo, bebida gelada, água, nos intervalos das refeições, água gelada, porque, como eu disse, para que o organismo aproveite essa água, ele tem que tentar colocar a água gelada numa temperatura mais amena. Então ele está gastando calorias para isso, tá? Mas não usar gelados na refeição. Então, como eu disse, então tem o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, tá? O almoço, como eu disse, tentar usar o arroz integral, mas se não puder, pode ser o branco. Muita gente não se adapta ao arroz integral. Ele tem muito mais benefício que o arroz branco, mas sempre usar feijão, e de preferência até mais feijão, tá? Porque o feijão, além de ele ter muitas coisas boas para a saúde, ele se complementa com o arroz na produção de proteína, porque falta um aminoácido para um e falta um aminoácido para o outro. A junção deles tem todos os aminoácidos para a formação de proteína. Então, sempre o arroz com feijão, certo? E vocês usarem também, como eu disse, o arroz integral de preferência, né? Tudo bem, se não puder. Então, no lanche da tarde, agora eu vou falar do lanche da tarde, você pode repetir a mesma coisa do lanche da manhã. Aquilo que eu te falei das amêndoas, das oleaginosas e uma fruta, você vai fazer isso também no lanche da tarde, entre o almoço e o jantar. Se você estiver no trabalho, você pode levar na bolsa, num pacotinho, você pode, isso aí é fácil, né? Não tem como. Pode colocar no carro, as pessoas que têm carro, pode colocar no carro e comer enquanto está trabalhando, dirigindo, isso é fácil, não tem dificuldades para isso. Então seriam já 4 refeições. Agora, a refeição da noite, que é outra refeição principal, você pode também usar uma salada, baseado naquilo que eu falei, e usar uma fonte de proteína. Se quiser usar um pouco de arroz, feijão, carboidrato, também não tem problema, porque são boas fontes de carboidratos, né? Então, esse seria também o jantar. Então, uma salada e uma fonte de proteína. Se não for suficiente, pode ser colocado alguma coisa a mais. Então, o jantar seria isso. Então, são 5 refeições principais. Agora eu vou comentar sobre aquilo que eu falei, sobre aquelas brássicas, que são aqueles alimentos que ajudam a diminuir a dominância estrogênica, que eu comentei no início do vídeo. Então, essas brássicas,
elas têm características muito importantes na nossa saúde, então é importante é muito bom que vocês usem isso todos os dias. Então, eu vou falar algumas delas para que vocês possam colocar na alimentação. Uma delas todos os dias, né, deve fazer parte da sua dieta, tá? Além disso, tem algumas coisas, como eu falei, dos termogênicos, que ajudam muito no emagrecimento. Eu já falei para vocês do chá verde, mas tem também a canela em pó e falei também do gengibre. Então, colocar a canela em pó, o gengibre, o chá verde, pode ser ele gelado entre as refeições. O alho também ajuda, ele é um termogênico, pode ser amassado. A pimenta vermelha também ajuda. E como eu falei também, água gelada entre as refeições, né? Vocês podem fazer tudo isso. Agora, vamos falar então dos prebióticos, que são alimentos para as nossas bactérias intestinais, como a chicória, o alcachofra, o aspargo fresco, a cebola, principalmente a cebola roxa, a banana, a maçã. Tente colocar esses alimentos, são prebióticos, são muito importantes para a nossa saúde intestinal. Alguns deles, todos os dias também. E aqueles que a gente chama de brascas ou crucíferos, que tem o indolcarbinol. Esse indolcarbinol, ele é muito importante na prevenção do câncer. Tem o sulforafano, indolcarbinol, tudo isso vai ajudar na dominância estrogênica e na queima de gordura. E nos exemplos dessas brascas, nós temos o couve-flor, o brócolis, o repolho, a couve, o nabo, a rúcula, o rabanete, todos eles fazem parte desse grupo. Então, tente também colocar um deles na tua alimentação, tá? E, por exemplo, o brócolis ou couve-flor não dá para comer cru, então você tem que fazer, fica difícil, é lógico, né? Então você tem que cozinhar no vapor, de preferência, mas pouco tempo, para ele não perder as características principais dele. Então as coisas que vocês vão fazer desse grupo, é importante que vocês não usem temperaturas altas e que façam por pouco tempo, que eles fiquem ainda crocantes. E eles mantêm então todas as propriedades que eu estou dizendo, são muito importantes, porque isso acelera a queima de gordura. Se você diminui a dominância estrogênica, você acelera a queima de gordura. Aqueles termogênicos que eu comentei aceleram a queima de gordura. O chá verde, o gengibre após a refeição, tudo isso acelera a queima de gordura. Então é importante que vocês façam uso disso todos os dias, de uma maneira correta, tá? Uma salada de rúcula, um couve-flor no vapor, um brócolis no vapor, ele tem inúmeras propriedades, tá? Tem outras propriedades, tem ácido fólico, é uma coisa importante na diminuição de uma outra substância que faz mal no nosso organismo, que é a homocisteína. Então ele tem um monte de propriedades. Então essa dieta é um cardápio que eu coloquei para vocês. Eu queria complementar aqueles vídeos que eu coloquei, mas eu queria colocar uma coisa prática para vocês já de início, para que vocês já possam usar, para que possam também já sentir os efeitos de uma dieta adequada, saudável, né? E de um tipo de atividade, como eu vou colocar no curso que eu vou lançar dia 1º de setembro, que vai ser um curso espetacular. Eu vou falar sobre esse curso num vídeo, só sobre o que eu vou dizer nesse curso, o que eu vou dar para vocês em relação a ensinamentos, mas tudo de uma maneira prática. São 12 capítulos do livro, depois eu vou comentar, são coisas muito boas para a saúde e para a perda de peso de uma maneira muito rápida.